Existem situações em que você precisa fazer o intercâmbio de informação. Como assim um intercâmbio? Dá uma olhada aqui nesse objeto que a gente acabou de construir, tá certo? Esse objeto é um array, porque ele está começando aqui com essas chaves, e ele está armazenando dois objetos. O primeiro objeto com as propriedades ID, name, last name, born date, address com city, beleza? Com seus respectivos valores, e o segundo objeto também com seus respectivos valores. Se a gente for relembrado que a gente já conversou sobre objetos, um objeto é uma implementação do JavaScript que só a virtual machine dele sabe trabalhar. Se você tentar pegar essa mesma declaração de objeto e tentar colocar, por exemplo, no PHP, você não vai conseguir, até por problemas de sintaxe, problemas de implementação. Então, o que você precisa? Você precisa de um formato de intercâmbio, um formato em que você pega o seu dado, o seu objeto, coloca nesse formato e daí a linguagem que está interessada pega esse formato e transforma para o formato de objeto dela, beleza? Para ela conseguir colocar dentro da memória daquele computador e assim sucessivamente, beleza? Então, se a gente pegar aqui esse objeto chamado people e a gente colocar aqui o console log dele, nós vamos perceber que ele tem aqui um console log padrão, típico, do jeito que a gente está acostumado a trabalhar até esse momento, certo? Só que se eu tentar passar isso daqui por uma outra linguagem, através de um banco de dados, através de uma API, através de um arquivo, essa linguagem, essa outra implementação não vai conseguir ler. E por isso a gente faz o uso do JSON. Essa aula aqui está longe de ser uma explicação completa de como funciona o JSON. Aqui eu quero mostrar para você como que você consegue fazer rapidamente a conversão de um objeto para JSON e de JSON para um objeto, beleza? O JSON, o acrônimo dele é JavaScript Object Notation. E na prática, a única coisa que ele faz é pegar esse objeto e colocar num formato de string, mas não é qualquer formato. É um formato que ele é um formato JSON. Meio óbvio, mas a gente vai colocar aqui, ó, json.stringify e vai ficar um pouco mais claro para você, tá? Eu coloco aqui o ponto .stringify, o objeto que eu estou querendo aqui colocar, beleza? E ele vai automaticamente fazer essa conversão. Perceba que eu tenho algumas informações aqui, até com formatos atípicos e que normalmente a outra linguagem não implementa. Como eu já disse, date, dessa forma que está implementado, o PHP não entende. Não, lá ele implementa a data de um outro jeito, diferente de string, que para o PHP, por exemplo, é entre aspas também, tá? Mas data não. Então veja que para que haja um intercâmbio dessa informação de forma efetiva, ele já transformou a data no formato ISO, no formato que eu já recomendei para você anteriormente. As propriedades daquele objeto ele também colocou num formato aqui também de string. E como o JSON é o acrônimo de JavaScript Object Notation, você vai perceber pequenas diferenças de como é a forma que a gente escreve objeto. Então é quase igual, né? Então você vai perceber que ele tem aqui essa mesma implementação do array, dos objetos. Só que o mais importante é que isso passa a ser, ó, vou dar um type of, isso passa a ser uma string. E por ser string, você pode armazenar da forma que você quiser. Você pode enviar para uma outra linguagem e ele faz a transformação novamente. Você pode guardar isso para um banco de dados. E é dessa forma que as APIs, a API, um servidor back-end trabalha. Ele trabalha basicamente com JSON. Você passa o JSON para ele e ele devolve o JSON para você. E assim a parte do front-end conversa com a parte do sistema, a parte do site, a parte do JavaScript, a parte do navegador, beleza? Eu não vou ficar delongando nesse assunto aqui, até porque senão a gente não conseguiria fazer isso dentro de uma aula, beleza? Mas como você pode ver, aqui eu estou fazendo a conversão. Então eu faço aqui, ó, conversão de objeto para uma string, para um JSON. E o contrário, como que eu posso fazer para que a gente possa trabalhar o contrário? Se você for colocar aqui, ó, console.log, eu não vou conseguir pegar essa string aqui, ó. Até eu acho que eu consigo, vamos ver. Const string, vou colocar aqui JSON. Deixa eu só colocar aqui, entre aspas, simples.
Beleza? Então, se você perceber, você tem um JSON em string aqui, beleza? E agora eu quero converter esse JSON aqui para um objeto. Claro que o resultado final vai ser exatamente esse objeto, mas você vai conseguir entender como que ele consegue fazer isso aqui. E para que você possa transformar isso para objeto, você tem um método parse. O parse ele vai olhar toda essa string e vai colocar no formato de objeto novamente, tá? Que daí, na prática, ele vai se tornar o mesmo console log anterior. Então, isso aqui permite que você trabalhe com um formato JSON, transformando objetos para string e string para objetos. Nesse caso aqui, ele converte uma string barra JSON para um objeto de como o JavaScript implementa.